sou a Bia, aqui do Testando Roteiros, e nessa série aqui a gente vai falar sobre o universo de planejamento de viagens para parques temáticos, especificamente os grandes complexos dos Estados Unidos, que são a Disney e a Universal. Esse assunto sempre acontece quando eu converso com alguém sobre viagens. As pessoas sempre acabam me perguntando: e como é que você faz para planejar uma viagem assim para lá? E como é que foi? E qual o melhor jeito de não pegar tanta fila? São muitas dúvidas porque realmente é muito detalhe para planejar. Tanto antes da viagem, como durante a viagem tem que prestar atenção em algumas coisas, e até depois da viagem tem os detalhinhos que a gente precisa ficar esperto com. Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos curtos falando sobre cada coisa que a gente precisa entender, cada conceito que a gente precisa entender para ter uma viagem tranquila dentro dos parques, sem correria ou até mesmo sem sentir que saiu sem aproveitar alguma coisa. E eu vou deixar eles curtos e claros e diretos para quem não tem tempo. Tem muita gente que quer planejar uma viagem dessa, mas não tem tempo para descobrir todos os detalhinhos e às vezes não é nem fã de Disney ou das coisas da Universal e quer planejar para a família ou quer surpreender a família. Então, a gente vai cobrir aqui tudo que envolve esse mundo, desde quanto custa, como tentar fazer uma estratégia dentro do parque que você pega menos fila, até detalhes menores, como o que é cada uma das nomenclaturas, o que é um single rider, o que é um child swap. A gente vai cobrir aqui tudo que tem nos cursos pagos, mas não vai ser um curso e não vai ser pago, tá? Aqui para vocês verem sempre que quiserem. Bom, nesse vídeo específico aqui a gente vai falar primeiro sobre as grandes diferenças entre os dois complexos de parques que tem nos Estados Unidos. Tem um na costa leste, um na costa oeste, e é muito importante a gente entender essas diferenças antes da gente decidir para qual complexo a gente vai. Vou explicar no meio do vídeo. Tem muita gente que faz confusão. Então, a partir do momento que a gente entende essas diferenças, fica mais fácil da gente entender qual que é o nosso tipo de viagem e qual que é o nosso melhor destino. A gente vai começar falando sobre as diferenças da Disney e depois a gente fala da Universal. Então, vamos falar primeiro de Disney. Na Disney World, que fica na Flórida, em Orlando. São 4 parques: o Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, 2 parques aquáticos, que é o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, e 17 hotéis, então é um complexo grande. Orlando e a Flórida fica lá na costa leste. Já a Disneyland, que fica na Califórnia, na costa oeste, são 2 parques só. A Disneyland e a Disney California Adventure e 3 hotéis, o complexo é um pouquinho menor. Quando a gente fala sobre o que tem em um parque e não tem no outro, essa é a grande dúvida, né? Porque tem algumas coisas grandes que tem em um parque, áreas grandes, por exemplo, e algumas áreas que não tem em outros parques. Então vamos lá. De novo, comparando Disney com Disney. Na Disney World, na Flórida, tem a área de Pandora do filme Avatar, lá no Animal Kingdom. Tem a área de Toy Story e tem a área de Muppets ainda. Depois eu explico por que ainda. Na Disneyland tem a Toontown, Mickey's Toontown, que é a cidade dos desenhos, é ali que fica a casa da Minnie e do Mickey. Tem a área de carros, que ainda também não tem na Flórida, vou explicar já, e a área de Pixar. Então, 2 diferenças grandes aqui que as pessoas se confundem. Toy Story é em Orlando, aquela área grande dedicada só para Toy Story, é em Orlando, na Flórida. Aquela área de Pixar, que vai ter Incríveis, vai ter Divertidamente, é na Califórnia. Bom, a área de carros tem, por enquanto, só na Califórnia. A gente está falando desse vídeo aqui em abril de 2025. Há, sim, planejamentos da Disney de abrir uma área de carros em Orlando, mas ainda não sabemos exatamente data. Então, a Disney também tem um histórico de falar que vai fazer coisas e desistir no meio. Ela já fez isso com um brinquedo, ela anuncia muito antes das coisas. Então, se você é fã de carros e quer esperar para ir direto para Orlando, pode não ser o melhor jeito de planejar a viagem, porque a gente não tem como saber ainda quando que isso vai acontecer. Bom, a área de Muppets vai sair também dos parques em algum dia, porque eles anunciaram que vão construir uma área dedicada para Monstros S.A., justamente onde está Muppets. Então essas são as principais diferenças
entre as grandes áreas que tem nos parques. Eu fiz essa lista em que eu vou deixar cada um dos parques com cada um dos brinquedos que tem específicos nos parques, daquele parque, que é específico daquele parque. Por que que eu não coloquei aqui nessa lista brinquedos que tem nos dois parques? Então, por exemplo, Dumbo é um brinquedo que tem tanto em Orlando quanto na Califórnia. Eu não coloquei aqui. Aqui é só para vocês entenderem qual é o brinquedo que vocês querem ver e onde que ele fica. Uma vez eu conversei com uma pessoa que me falou a seguinte coisa, que ela era apaixonada por Alice no País das Maravilhas e que ela não via a hora de entrar no brinquedo para acompanhar a história da Alice no País das Maravilhas. Bom, essa pessoa estava planejando uma viagem para Orlando. O brinquedo que tem a história da Alice no País das Maravilhas não fica em Orlando, esse brinquedo fica na Califórnia. Em Orlando até tem um brinquedo da Alice, temático da Alice, que é o Mad Tea Party, só que não tem história, é um gira-gira ali das xicrazinhas do filme, e então essa pessoa ia acabar perdendo se ela não se atentasse a esse detalhe. Bom, essa lista aqui eu vou deixar lá no Instagram. Acompanhe a gente lá, @testando-roteiros, é lá que a gente posta o dia a dia das viagens, é lá que saem os materiais em primeira mão sobre tudo referente ao mundo aqui que a gente está criando na Testando Roteiros. Eu vou deixar a lista lá da Disney World e também da Disneyland. Então a proposta dos dois parques é completamente diferente. Enquanto um é enorme e tem uma proposta mais de resort, que você pode ir e ficar vários dias, o outro é menorzinho, dá para fazer repetição, mas eu acho que fica cansativo depois de um tempo, né? Porque é menos coisa para ver. O que tem de específico, e uma coisa que às vezes as pessoas gostam muito na Disneyland, na Califórnia, que é o complexo menor, é a aura um pouco mais tradicional que ela tem. Porque foi o parque que o Walt Disney projetou, construiu e inaugurou. Ele só pisou na Disneyland, ele não conheceu a Disney World. Então tem essa aura um pouco mais mística, não diria, mas um pouco mais carinhosa, principalmente dos estadunidenses, com a Disneyland, justamente por causa do Walt Disney. Vamos para a Universal agora. E mesma coisa, segue mais ou menos a mesma ideia. A Universal da Flórida vai ser maior, a Universal da Califórnia, que é a Universal Hollywood, vai ser bem menor. Lá na Flórida são 3 parques, eu já estou contando aqui com o parque que vai inaugurar no final de maio de 2025, que é o Epic Universe. Além dele tem o Islands of Adventure e a Universal mesmo. E um parque aquático, Volcano Bay, 11 hotéis. Vamos fazer aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre o Volcano Bay, que é o parque em que eu mais me diverti na viagem inteira. Muita gente pensa em pular ele para economizar tempo, para economizar dinheiro. Inclusive eu estava com uma amiga na fila do Hagrid da última vez que a gente foi e a fila estava demorando porque o brinquedo tinha parado um pouco. E na nossa frente tinha uma família de cariocas muito legais e a gente estava conversando e eles fizeram justamente essa pergunta: vale a pena ir no Volcano Bay? O que vocês acham? Ou a gente pula? Eu vou ser sempre suspeita para falar. O parque é lindo, é muito bem ambientado. Ele é um lugar em que você se diverte muito, mas você descansa muito ao mesmo tempo. E nesse tipo de viagem, principalmente viagem para Orlando, quem já foi e quem já ficou vários dias sabe que é cansativo ao extremo. Então, se você conseguir colocar o Volcano Bay no meio da sua viagem para dar uma descansada, porque lá eles têm um sistema de fila virtual. Então, na entrada do parque, eles te dão uma pulseira, que é a tapu-tapu, e é por ela que você vai entrar nas filas. Então, você quer entrar no brinquedo, você vai lá, põe a tapu-tapu no totem, e ela vai tocar no seu braço, ela vai vibrar no seu braço na hora que você só precisar entrar na fila e entrar no brinquedo. Lá também tem as espreguiçadeiras, então eu consegui dormir até enquanto eu estava me divertindo no parque. Isso é muito essencial quando a gente faz uma viagem grande para Orlando. Não pulem Volcano Bay, é um parque sensacional, muito gostoso, muito lindo, e as coisas são mais baratas, a comida é sensacional lá. Bom, falando sobre o Universal Hollywood, fica na Califórnia, lá na Costa Oeste, é só um parque, se contente. Parte de cima e parte de baixo, e é isso, acabou, não tem hotéis nesse complexo. Tem até, obviamente, 2 hotéis perto dele, quase dentro do parque, mas não são da Universal, eles não são temáticos, é um Hilton e um Sheraton.
Lá na Universal Florida não é uma área, mas é uma coisa grande e muito interessante que tem na Universal Florida, que é a montanha-russa do Hagrid. Ela é sensacional, ela é muito boa de andar, ela é todo de gostoso, muito bem ambientada, é uma das tecnologias novas e eu diria que é um brinquedo que precisa ser feito para quem vai fazer uma viagem dessa. Tem o Parque Novo, que vai abrir agora. Nesse Parque Novo vamos ver se eu lembro as áreas. É a área de Ministério da Magia, do Harry Potter. Vai ter o Nintendo World, que só tinha na Califórnia e agora vai inaugurar também na Flórida. Vai ter a área de como treinar seu dragão, a Isle of Berk, acho que é o nome. Ilha de Berk. Vai ter uma área que eu sempre quis ver em todos os parques temáticos e nunca ninguém tinha feito, que é uma área dedicada para terror. A Universal vai pegar os monstros característicos e icônicos dela e vai colocar nessa área. Aliás, já fez, né? Só falta inaugurar. Que é o Dark Universe, vai ter o Celestial Park, que é uma área cósmica. Se eu não me engano, são todas essas áreas desse parque novo. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre especificamente cada parque. E também na Universal Florida tem a Velocicoaster, que é uma montanha-russa muito rápida e muito gostosa também, muito radical. Se eu não me engano, é uma das mais rápidas, se não a mais rápida, mas isso eu preciso pesquisar. Na Universal Hollywood tem um brinquedo que também é icônico, que é o Studio Tour. Você faz um tour pelo estúdio, o estúdio real da Universal que fica dentro desse parque. Tem um estúdio da Universal onde eles gravam séries e gravam algumas partes de filmes e você faz o tour por ele. Então você vê como é feito uma gravação, coisas como iluminação. É interessante para quem gosta de cinema. E também em Hollywood, na Universal Hollywood, tem o brinquedo da vida de pets. Sobre a proposta de cada um, segue mais ou menos o mesmo raciocínio da Flórida, da Disney na Flórida e da Disney na Califórnia. Tudo que está na Flórida é maior, é estilo resort, dá para ficar vários dias, dá para fazer várias repetições. E tudo que fica na Califórnia é menor. Nesse caso, só tem um parque, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. E é isso. Mas tem a diferença entre lugares. Aí eu vou falar sobre a minha opinião e o que eu gosto. E aí cada um vai gostar de coisas específicas. Eu não vejo tanta graça em Orlando porque eu acho que é uma cidade normal, que a gente vê em qualquer lugar. Tem coisas para fazer nos arredores, tem a Casa Invertida, tem a NASA, tem a Legoland que fica 1 hora de carro em Tampa, mas eu não vejo tanta graça. Então, quando eu vou fazer uma viagem para Orlando, eu faço a viagem mais focada mesmo em parques, eu fico dentro dos complexos. Isso é importante a gente entender o que a gente vai querer fazer também na cidade, porque isso vai diferenciar muito na hora do custo. Bom, esse é Orlando. Na Califórnia eu já acho mais interessante, principalmente por causa dos parques nacionais que tem lá, que são lindos. Então, eu já faria uma viagem um pouco mais focada, não apenas focada nos parques, nos complexos, mas também eu desprenderia alguns dias para fazer o estado mesmo. E nesse vídeo aqui é isso que a gente queria falar, as grandes diferenças sobre cada um dos parques, e a gente vai entrar em cada detalhe, em cada vídeo da série. É isso por agora. Eu sou a Bia Rama para Testando Roteiros e a gente se vê por aí.